Olá pessoal, voltamos com a nossa aula de geometria analítica. Agora falaremos sobre distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Define-se distância entre dois pontos como o comprimento do segmento de reta que os une. Vamos falar primeiro sobre a distância quando o segmento for paralelo ao eixo X. Temos aqui a distância, que é esse tracinho aqui, ó, entre A e B. Eu tenho coordenadas do ponto A, 3 e 2, coordenadas do ponto B, 7 e 2. Para calcular a distância entre esses pontos A e B, eu tenho que fazer o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, o x do ponto B é o 7, o x do ponto A é o 3. Farei 7 menos 3, sendo assim a distância entre A e B vai ser igual a 4. Isso quando o segmento for paralelo ao eixo X. Agora, calcularemos a distância quando o segmento for paralelo ao eixo Y. Então, é essa distância aqui que nós queremos. Coordenadas do ponto A, 3 e 1. Coordenadas do ponto B vai ser 3 e 4. Quando eu quero calcular a distância de um segmento paralelo ao eixo Y, então eu vou dizer que essa distância AB entre A e B vai ser igual o Y de B menos o Y de A. O nosso Y do B é 4. O nosso Y do ponto A vai ser 1. Então, eu farei o 4 menos o 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então, a distância desse segmento AB paralelo ao eixo Y é igual a 3. Outra situação que nós temos é o segmento transversal. Quando o segmento for transversal, aí já mudou um pouquinho a nossa fórmula. A distância entre o segmento AB, eu vou depender da raiz quadrada de x de B menos x de A, tudo isso ao quadrado, mais o y de B menos o y de A e tudo isso ao quadrado. Então, vamos ver as coordenadas. Coordenadas do ponto A, eu tenho 2 e 1. Coordenadas do nosso ponto B é o 6 e o 4. Para calcularmos a distância, vamos substituir na fórmula. Distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de x de B. Qual é o x de B? Está aqui, ó, 6. Menos o x do ponto A, que é 2. Estão aqui, para ficar mais fácil. 6 menos 2, e tudo isso ao quadrado. Mais o y do ponto B, que é o 4, menos o y do ponto A, que é 1, e tudo isso ao quadrado. Primeiro, vamos fazer a diferença. Então, a distância entre A e B vai ser 6 menos 4, 6 menos 2, 4. Ficamos com 4 elevado ao quadrado. Mais 4 menos 1, 3, e é o 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Primeiro resolvemos aqui dentro. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. Faremos agora a etapa final, que é a raiz quadrada do 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esses pontos A e B vai ser igual a 5. Ponto médio de um segmento. Quando nós falamos de ponto médio, é aquele ponto qual o segmento foi dividido em duas partes, aquele ponto que fica exatamente no meio. Para determinarmos o ponto médio de um segmento, nós precisamos utilizar essa fórmula. X do ponto A mais x do ponto B dividido por 2. Y do ponto A mais Y do ponto B dividido por 2. Então, no nosso segmento aqui, eu tenho as coordenadas de A, que são menos 4 e menos 1. Coordenada de B, que é o 2 e o 5. Então, temos aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A. X do ponto B, y do ponto B. Vamos aplicar na fórmula. X de A mais x de B. Isso para eu determinar o x de C. Então, ó, x de A menos 4 mais o x de B, que é 2. E tudo isso dividido por 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, já achei o x do ponto C, que é o meu ponto médio.
precisa achar o y do ponto C. Para eu encontrar o y do ponto C, eu vou ter que pegar o y do ponto A mais o y do ponto B e dividir por 2. Então, vamos lá. Y do ponto A, menos 1, mais o y do ponto B, que é 5. Então, menos 1 mais 5 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, vamos obter 2. Sendo assim, as coordenadas do nosso ponto médio, que são as coordenadas de C, vai ser igual a menos 1 e 2. Realmente, ó, menos 1 e 2. E se olharmos aqui no gráfico, ó, menos 1 e 2 é o nosso ponto médio. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre distância entre dois pontos e ponto médio. Até a próxima.